Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Você já deve ter passado pela desagradável situação de ler a Bíblia e não entender nada do que o texto está dizendo. Parece que alguns trechos são mais fáceis de entender do que outros, e tem trechos que são praticamente impossíveis de entender. Como lidar com essa situação? Por que parece ser tão difícil entender as Escrituras? Bom, antes de tentarmos responder essa questão, precisamos observar o seguinte: nós, cristãos, somos o povo do livro. O que isso quer dizer? Bom, nós cremos em um Deus que escolheu se revelar a nós através de um texto. Tudo o que precisamos saber sobre Deus está escrito em um livro. Não há, de forma alguma, uma revelação que seja a parte das Escrituras. Tudo, absolutamente tudo, está escrito. É bem verdade que devemos tomar cuidado com essa afirmação para não sermos fundamentalistas demais. E também devemos tomar cuidado para não pularmos ao extremo oposto e sermos liberais demais. Talvez você esteja se perguntando o que significa ser fundamentalista ou ser liberal. Bom, isso seria um tema para um outro podcast, um outro episódio. O ponto que quero chegar aqui é: Deus escolheu se revelar a nós através de um livro e tudo que podemos conhecer a respeito de Deus está escrito neste livro. Qualquer outro ensino sobre Deus que contraria as Escrituras devemos rejeitar, ou, para usar o termo do apóstolo Paulo, devemos considerar anátema. Dito isso, podemos concluir que é imprescindível a leitura das Escrituras. Se você é um crente em Jesus e deseja conhecer mais a Deus, então você será um leitor das Escrituras. Eu posso dizer isso de outra forma. Se você é um crente em Jesus, então certamente você deseja conhecer mais a Deus. E se você deseja conhecer mais a Deus, então certamente você é um leitor das Escrituras. Se você não é um leitor das Escrituras, eu imagino que seja por dois motivos. Ou você não deseja conhecer a Deus e acredita em tudo ou quase tudo que dizem por aí a respeito dele, ou você deseja conhecer a Deus, mas por ter dificuldade de compreender o que está escrito, você acaba abandonando a prática da leitura bíblica. Esse episódio é para você que se enquadra nesse segundo tipo de pessoa. Eu quero fazer com que você identifique as dificuldades para a compreensão do texto e, de alguma forma, consiga eliminar o máximo de empecilhos que há entre você e o texto. Não quero te enganar. O texto bíblico é realmente um texto de difícil compreensão pelos motivos que traremos aqui. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Podemos superar essa dificuldade juntos. Então, para isso, eu listei 3 motivos que dificultam a leitura das Escrituras. Então, vamos para o primeiro. Primeiro motivo: não sabemos ler. É isso mesmo que você ouviu. Não sabemos ler. E isso não sou eu quem estou dizendo, tá? Essa afirmação vem de uma pesquisa realizada pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Esse programa avalia o desempenho escolar dos alunos do ensino médio, entre 15 e 17 anos, com o objetivo de melhorar as políticas e resultados educacionais dos países participantes do programa. Até a elaboração desse episódio, a última pesquisa realizada pelo PISA foi no ano de 2018. No que diz respeito à área de proficiência em leitura, o Brasil obteve um resultado desastroso. Eu gostaria de pedir perdão a você que me ouve agora, mas eu preciso fazer uma coisa chata aqui. Eu vou trazer números, dados, para confirmar o que eu estou falando aqui. Pode ser que você ache isso bem chato, mas preste atenção nesses números, porque isso revela muita coisa a nosso respeito. Então vamos lá. Primeiro dado que eu quero trazer. O Brasil ficou com 74 pontos abaixo da média geral em proficiência em leitura. Ou seja, dentre todos os países participantes do programa, o Brasil está no terço inferior no ranking em proficiência em leitura. Ficou atrás de países como Chile, Uruguai, Costa Rica e México, por exemplo. Segundo dado,
aqui eu quero trazer informações que dizem respeito ao nível de proficiência em leitura. Então, antes de eu falar os números, preciso explicar o que são esses níveis. Eu vou explicar de forma bem superficial para você compreender mais facilmente. A realidade é um pouco mais complexa em relação ao que eu vou falar aqui, mas o que eu falar também não está de todo errado, tá? Eu só estou resumindo. Então vamos lá. A proficiência em leitura é dividida em 6 níveis e é compreendida da seguinte forma. No nível 1, o leitor consegue compreender o significado literal de frases ou de passagens curtas. Ele consegue capturar as informações que estão explícitas no texto. Por exemplo, na frase, João foi à padaria. Onde foi João? Resposta, na padaria. Então, esse nível de compreensão é o nível 1. No nível 2, o leitor consegue identificar a ideia principal em um texto de tamanho moderado. Ou seja, quando o texto tem seu objetivo geral explícito, o leitor é capaz de ler o texto, compreender os argumentos utilizados pelo autor e dizer: esse texto fala sobre isso. Então esse é o nível 2. O nível 3, o leitor consegue identificar a ideia principal do texto na ausência de conteúdos explícitos. Também é capaz de ler vários textos e comparar os pontos de vista dos vários autores sobre aquele mesmo assunto. No nível 4, o leitor é capaz de interpretar uma parte do texto levando em consideração o texto como um todo. Consegue identificar quais foram as estratégias que os autores utilizaram para elaborar seus argumentos. Consegue avaliar a confiabilidade de uma fonte com base em critérios importantes. No nível 5, o leitor consegue compreender textos longos, identificando quais informações no texto são relevantes. Consegue fazer a distinção entre conteúdo e propósito, ou seja, entre aquilo que de fato está escrito e aquilo que é o objetivo, o porquê do autor ter escrito o que escreveu. E faz distinção entre o que é fato e o que é opinião do autor. Consegue também tirar conclusões sobre a confiabilidade dos argumentos ou das conclusões oferecidas pelo autor. Percebe que agora já começou a ficar mais complexo, né? Pois bem, vamos para o último nível, o nível 6. No nível 6, o leitor consegue compreender textos longos e abstratos, nos quais as informações importantes são interligadas, mas indiretamente relacionadas. Ele consegue comparar e contrastar informações entre textos distintos, identificando e resolvendo conflitos intertextuais. Esses são os 6 níveis de proficiência em leitura. É preciso ter em mente o seguinte: quanto mais perto do nível 1, pior. Quanto mais perto do nível 6, melhor. Agora vamos para o resultado do Brasil. 50% dos estudantes brasileiros estão entre o nível 2 e nível 6. Na média mundial, esse número chega a 77,4%. Vou tentar explicar aqui de outra forma para você entender melhor. Se 50% dos brasileiros estão entre o nível 2 e 6, onde estão os outros 50%? É isso mesmo. A metade dos estudantes brasileiros não passaram do nível 1. Ou seja, a metade dos estudantes brasileiros só conseguem compreender textos como Joãozinho foi à padaria. Onde Joãozinho foi? Resposta: na padaria. Se complicar um pouquinho mais, já era. Gente, essa pesquisa foi realizada em 2018. O resultado no primeiro ano da pesquisa foi ainda pior. No ano 2000, quando realizaram a primeira pesquisa do PISA, o Brasil foi o 32º colocado numa relação de 32 países. Pois é, ficamos em último. É claro que de lá para cá, nosso rendimento melhorou um pouco, mas ainda estamos muito abaixo da média mundial. E se no ano 2000 a situação era pior, imagina quando você... imagina quando era no ano em que você estava no ensino médio. Você que passou pelo ensino médio antes do ano 2000. Certamente, se você se formou antes dos anos 2000, seu déficit é ainda maior. Desculpa, mas não sou eu que estou falando, é o que a pesquisa aponta. O ponto que eu quero chegar aqui é: nós não sabemos ler. Tudo bem, talvez tenhamos facilidade de compreender textos simples, onde as informações estão explícitas no texto, mas devo dizer, o texto bíblico não é assim. O texto bíblico é um pouco mais complexo que isso. O texto bíblico exige que tenhamos uma habilidade interpretativa maior. Contudo,
Como nós somos limitados na nossa proficiência em leitura, acaba que esbarramos na nossa limitação quando estamos frente ao texto bíblico. É por essa razão que encontramos pessoas utilizando trechos da Bíblia fora do seu contexto. Isso acontece, muitas vezes, não por uma má intenção de quem faz, mas porque realmente a pessoa tem uma limitação de compreender o texto. Vou te dar aqui um exemplo clássico. Você já deve ter ouvido um irmão ou uma irmã começar um culto de oração, que é aquele culto onde geralmente tem 2 ou 3 presentes, e esse dirigente fala assim: pois bem, irmãos, vamos começar nosso culto, ainda que com poucas pessoas, pois a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele estará. E aí eu te pergunto, a Bíblia diz isso? Sim, a Bíblia diz isso. Ela diz isso dentro desse contexto? Não. Ela não diz isso dentro do contexto de reunião de oração, ou de adoração, ou de culto. Esse texto se refere à disciplina. O contexto desse texto é de um irmão que pecou contra outro e se recusa a pedir perdão. Então Jesus fala, olha, se ele não quiser se retratar com você, então chama mais um irmão para ir contigo, para que ele sirva de testemunha. Se mesmo assim ele não quiser se retratar com você, então leva essa situação para a igreja. Se mesmo assim ele não quiser se retratar com você, então trate-o como um pagão. A decisão que vocês tomarem aqui na terra será tomada também no céu, pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Percebe? A situação aqui é de alguém que pecou contra outro, não quer pedir perdão, e aí a igreja toma uma decisão e essa decisão é feita como se fosse feita pelo próprio Jesus. Então é errado dizer que Deus está presente onde tem 2 ou 3 reunidos? Não, não é errado. Errado é usar esse texto para justificar essa frase. É claro que Deus está presente onde tem 2 ou 3 reunidos, mas não podemos limitar a presença de Deus em uma reunião com 2 ou 3, pois Deus também está presente quando você está sozinho no teu secreto. Aliás, é no secreto que Deus te vê e te abençoa. Existem milhares de exemplos parecidos onde trechos são tirados de contextos por conta da nossa limitação interpretativa. Esse, eu diria, é o menor dos problemas, porque é fácil resolver essa questão. Basta ler o texto na íntegra e se perguntar como aquele trecho se relaciona com o restante do texto. Facilmente você chegará à conclusão correta, ou o mais próximo possível, pelo menos. O maior problema é quando lemos um determinado texto e não entendemos nada do que está escrito. Parece que as coisas não se encaixam, é tudo muito confuso, você tem dificuldade de acompanhar a história, parece que está faltando informação, parece que o texto está cheio de lacunas que não foram preenchidas, enfim, isso também acontece. É aqui que entra um outro problema para a nossa compreensão do texto bíblico. Existe um problema enorme que nos separa do texto. Trata-se de um abismo temporal e um abismo cultural. Então vamos falar sobre isso. Bom, o segundo motivo que eu quero trazer aqui é o abismo temporal. Existe uma distância temporal que é bem significativa entre o texto bíblico e nós hoje. Desde as últimas palavras que foram escritas na Bíblia até os dias de hoje, já se passaram pelo menos 1900 anos. Estamos falando de quase 2 milênios. Isso é muito tempo. É muito tempo. E o que isso reflete na nossa leitura? Ora, de lá para cá, houve uma mudança radical no mundo. Aqui a gente está falando de todo tipo de mudança. Mudança geográfica, de linguagem, de costumes, entre outros. O pior é que a maioria de nós não tem as informações de como o mundo era na época em que a Bíblia foi escrita. É bem verdade que hoje temos acesso a muitas informações do período bíblico, principalmente por conta do trabalho de arqueólogos que é feito nas regiões do Antigo Oriente Próximo. Mas ainda não temos todos os dados que possibilitam montar esse grande quebra-cabeça desfeita pelo tempo. Portanto, a distância temporal acaba dificultando a nossa compreensão sobre alguns textos específicos. Uma outra dificuldade que o abismo temporal nos aponta é a existência de uma distância temporal dentro do próprio texto bíblico. Por exemplo, a história de Abraão foi escrita muito tempo depois da morte de Abraão.
Provavelmente depois do ano 1000 a.C., que foi quando o hebraico surgiu como uma língua distinta. Os evangelhos também foram escritos depois da morte de Jesus. Aliás, temos 2 evangelhos que foram escritos por pessoas que nem tiveram contato direto com Jesus: Marcos e Lucas. Mas eles escreveram por algum motivo, com alguma intenção. Estava acontecendo alguma coisa no tempo dos autores que fizeram com que eles escrevessem esses evangelhos. Você consegue perceber que há 2 distâncias temporais aqui? Primeiro, você tem a época em que os fatos ocorreram. Por exemplo, a época em que Jesus realmente andou na Terra e fez tudo o que fez. Então, vou chamar isso de tempo 1, que é o tempo em que os fatos ocorreram. Depois de ter ocorrido os fatos, passaram-se alguns anos até que alguém escreveu os fatos ocorridos. Isso se dá principalmente pela cultura da oralidade, ou seja, as histórias são contadas de geração a geração, e isso é muito comum em grupos onde não há alfabetização em massa. As histórias são preservadas pela transmissão oral. Aqui, então, temos o que eu vou chamar de tempo 2. Vale lembrar que quem escreveu por um motivo claro. Então, o tempo 2 é o tempo em que são escritos os fatos ocorridos no passado. Por fim, temos o tempo 3, que é aquele tempo em que as pessoas estão lendo os textos. No nosso caso, esse tempo é hoje. Assim, temos 3 distâncias temporais que dificultam demais nossa leitura, pois teríamos que conhecer bem como era o tempo 1, o que havia acontecido no tempo 2 que motivou o autor a escrever os fatos ocorridos e, claro, compreender o tempo 3 para não utilizarmos o texto de forma equivocada e anacrônica. Quando a gente consegue compreender, por exemplo, que Mateus tem a intenção de persuadir os judeus de sua época a crer que Jesus é o Messias esperado, então o texto passa a fazer mais sentido, pois conseguimos entender o porquê de Mateus trazer tantas referências do Antigo Testamento, fazendo uma conexão ao que o Antigo Testamento fala sobre a figura do Messias com aquilo que Jesus fez, apontando para o próprio Jesus como o Messias esperado. Então, alguma coisa estava acontecendo na época de Mateus que fez com que Mateus tivesse a necessidade de escrever a história de Jesus com uma perspectiva messiânica, diferente do que aconteceu com Lucas, por exemplo. Lucas escreve para os gentios e coloca Jesus não só como o Messias ou Cristo, mas também como aquele que se importa com os excluídos, como os publicanos, as mulheres, os doentes, etc. A ênfase de Lucas é outra, porque o que acontecia no tempo de Lucas e na realidade de Lucas trouxe a ele uma outra necessidade diferente da de Mateus. Portanto, se não temos essa dimensão temporal, teremos dificuldade para compreender o texto bíblico, principalmente aqueles do Antigo Testamento. Mas talvez mais complicado do que o abismo temporal seja o abismo cultural, e é dele que vamos falar agora. Bom, o terceiro motivo é o abismo cultural. A distância cultural entre nós e o texto bíblico é gigantesca. O mundo bíblico é essencialmente agrário, constituído de proprietários de terra com trabalhadores rurais usando maquinários primitivos para os nossos padrões hoje e métodos de viagem que eram lentos e cansativos. Sem falar nas práticas que para nós parece não fazer muito sentido, e é só ler as leis em Levítico. Por exemplo, Levítico 19:19. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Caramba, é o tipo de roupa que mais usamos. Como entender um versículo como esse? Outro versículo que é muito discutido é aquele de Paulo em 1 Coríntios, em que ele fala para as mulheres cobrir a cabeça. O que significa isso? Alguns comentadores vão dizer que as mulheres devem colocar um véu ou um hijab, que as mulheres muçulmanas usam nos dias de hoje. Outros comentadores vão dizer que Paulo estava se referindo aos penteados do cabelo e não ao véu. Enfim, precisaríamos de mais informações para tentar compreender o que estava acontecendo ali e por que parece que essa é uma questão importante para aquela igreja. É bem provável que essa é uma questão particular da igreja de Corinto, pois não vemos em nenhuma outra carta uma recomendação semelhante. Bom, podemos concluir com isso que essa é uma questão aberta, porque nos faltam informações suficientes sobre a cultura daquela região, os fatos ocorridos naquela igreja e por que Paulo se importava com isso a ponto de escrever sobre.
Por isso, precisamos tomar muito cuidado com esse abismo cultural para não transferirmos as ideias culturais que temos hoje, no século XXI, para a realidade do texto bíblico, que é uma realidade bem anterior à nossa. E para te mostrar que nós fazemos isso com frequência, vou te dar mais um exemplo. Na nossa cultura, o pensamento ocidental do século XXI é predominantemente individualista. Por conta disso, temos a tendência de abordarmos o texto bíblico com interpretações individualistas, quando, na verdade, o autor tem pretensões de dar um sentido coletivo para o texto. Você já deve ter ouvido falar que você é o templo do Espírito de Deus. E por conta disso, você deveria cuidar de si, porque Deus não merece habitar numa casa estragada. Mas não é nada disso. Esquece essa abordagem individualista. O que Paulo está trazendo aqui é que a igreja, como um coletivo, como um ajuntamento de pessoas, esse sim é o templo de Deus. A casa do Espírito, portanto, não sou eu, indivíduo, mas sim os cristãos reunidos. Eu, indivíduo, não sou ninguém. Na verdade, para usar o termo do apóstolo Paulo, eu sou um membro, e um membro só é algo se estiver no corpo. Fora do corpo, um membro morre. Percebe que é perigoso trazer uma ideia de hoje para o texto antigo? Podemos fazer interpretações equivocadíssimas do texto que são, na realidade, bem simples de entender. Outros textos são mais complexos, mais difíceis e acaba requerendo que tenhamos um conhecimento prévio sobre algo. Mas, no geral, não é um bicho de 7 cabeças. Entendendo os nossos limites e trabalhando algumas técnicas de interpretações, conseguimos chegar à conclusão do texto com uma maior facilidade até. Existem outros abismos que nos impedem, ou melhor, que dificultam nossa compreensão do texto bíblico, como a distância geográfica e a distância idiomática, por exemplo. Sobre essas distâncias, não vamos falar por aqui. Talvez podemos deixar para um outro momento, caso interesse a vocês. A questão principal que quero deixar aqui é: existem sim obstáculos entre nós e o texto bíblico, mas esses obstáculos podem ser superados com relativa facilidade. Primeiro, você deve olhar para si e se perguntar: será que eu sou uma pessoa que sei ler? É sério, gente. Eu aprendi a ler depois que entrei na faculdade, sei lá. Na verdade, eu ainda estou aprendendo. Nós somos analfabetos funcionais. Sabemos o que aquele conjunto de letras significa, mas não entendemos o poder interpretativo da mente. Estamos muito aquém do esperado. Depois de aprender a ler, precisamos identificar a distância que temos do texto, seja ela uma distância temporal, cultural, geográfica ou qualquer outra. Identificando, conseguimos nos aproximar do texto de forma mais consciente dos nossos limites e das lacunas que o texto apresenta. Eu gostaria de falar muitas coisas sobre esse assunto, mas eu acho que por hora já é suficiente. Há muitos livros que posso indicar aqui para que você consiga estudar melhor sobre o tema da interpretação bíblica. Mas eu vou deixar um que eu acho mais introdutório, né? E que talvez uma compreensão mais fácil, que é o Mosaico Bíblico. O Mosaico Bíblico foi escrito pelo pastor Marcos Botelho e ele é bem acessível, tá, gente? É bem acessível, é um livro de uma linguagem fácil. O pastor Marcos Botelho, ele é professor também de hermenêutica, né, que é a área da teologia que estuda a interpretação do texto bíblico. Então ele escreve para pessoas comuns, não é uma linguagem acadêmica. Então, Mosaico Bíblico, Marcos Botelho. Um livro que também é introdutório, mas ele é um pouco mais teológico, requer que você tenha um conhecimento mais ali de teologia, enfim. Entendes o que lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse livro, Entendes o que lês, ele é um livro mais teológico, mas ele não é difícil, tá? Eu falo assim porque eu já conversei com algumas pessoas que leram esse livro e tem pessoas que acharam difíceis de entender algumas coisas e tem outras que acharam maravilhosos. Foi, assim, um livro maravilhoso. Então, e nenhuma dessas pessoas tinham algum conhecimento teológico, né? Então, por isso que eu falo que é bom ter algum conhecimento teológico para ler esse livro, não porque ele seja difícil ou muito técnico, não,
mas é porque talvez você possa ter dificuldade, não sei. Mas se você tiver algum conhecimento, nem que seja um conhecimento básico, esse livro vai te atender bem e ele é mais completo do que o livro do Marcos Botelho, Mosaico Bíblico. Esses dois livros são bons livros introdutórios para a interpretação bíblica, para te ajudar a entender como abordar o texto bíblico, como ler, como interpretar o texto bíblico, beleza? No mais, eu me coloco à disposição para conversar sobre esse assunto que é uma das minhas muitas paixões. E muito obrigado por ficar até aqui. Eu espero que você volte sempre. Valeu! Eu não posso deixar de dizer para você fazer aquilo que eu sempre digo para você fazer e você já sabe o que tem que fazer. Então, por favor, me ajude com isso aí. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, seus familiares, sua igreja, coloca lá nos grupos da sua igreja, do seu trabalho, enfim, sabe aquela pessoa que já conversou com você falando que tem dificuldade de entender o texto e tal, e que não sabe por que tem essa dificuldade? Manda esse episódio para ela. Talvez esse episódio seja um pouco esclarecedor, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Thierry... me embolei, mano. Caraca, me embolei. Vou tentar de novo. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Thierry Werneck e Dupla Escuta é o meu podcast. Valeu!